Boas notícias, encher a casa de beleza e de conhecimentos, olhar a cor de um quadro, aquela cor dizer alguma coisa, ler um bom livro, um filme e ser perturbado pelo belo, plantar uma horta, sabendo que jardim faz bem, ter discernimento de água e do árido, ler uma avenida, gentileza gera gentileza, ler além das letras, ver o avesso das palavras, ser com elas e com a música. E aí, gente, vamos explorar um pouco mais o poema Boas Notícias do Emanuel Marinho. E agora a gente vai explorar outra classe gramatical que tem dentro do poema e outros aspectos. Só relembrando, quantas classes gramaticais nós temos mesmo? Quantas? 10. É só contar nos dedos das mãos, ó. Meu dedo ficou até preto já com o pincel. Dessas 10 classes, nós trabalhamos qual? O substantivo que dá o que para os seres? Quem se lembra? Tá? Nomes, telefone, óculos, quadro. E nós trabalhamos o adjetivo que dá o que para os seres? O adjetivo acompanha o substantivo e dá o que para os seres? Dá o que? Dá o que? Qualidade. Por exemplo, óculos azuis. Telefone branco, quadro, pode ser velho, quadro velho, certo? E agora a gente vai trabalhar o verbo. O verbo é outra classe gramatical. O verbo é uma classe gramatical importantíssima, não que as outras não sejam, principalmente substantivo, né? A gente até pode não dar qualidade para um ser, mas a gente tem que dar nome para um ser, então o substantivo é extremamente importante. Mas o verbo também é de muita importância. Nós temos alguns tipos de verbo. Nós temos verbos que indicam ação, por exemplo, eu almoçarei às 11 horas. Então, qual que é o verbo aí? O almoçarei, né? Indica a ação de quê? De almoçar. Ele pode dar qualidade ou estado para o ser, por exemplo, os óculos são azuis. Qual que é a qualidade dos óculos? De serem o quê? Azuis. E o que que tá dando, o que que tá ligando a qualidade azuis com os óculos? O verbo, que é o são, né? Ele pode também indicar fenômeno da natureza. Choveu muito hoje, trovejou muito ontem. O verbo, ó, ação de chover, ação de trovejar. Mas nós vamos trabalhar os verbos que estão aqui dentro do poema. Aqui no poema, o Emanuel Marinho, ele usa bastante o verbo no que a gente diz que o verbo está na sua forma infinitiva. Depois eu explico melhor o infinitivo. O verbo no infinitivo é quando ele termina em ar, ir. Or. Já explico um pouco melhor, só um minutinho. Quando eu disse assim para vocês, almoçarei. Vocês perceberam que o almoçarei vem de quê mesmo? De almoçar. Quando eu falo almoçarei, eu conjuguei esse verbo, ele não tá mais no infinitivo. Mas voltando aqui pro poema, que é mais interessante trabalhar dentro do poema, porque fica a língua utilizada mesmo, né? Aqui no poema ele usa encher, olhar, ler, plantar, ver, ser. Eu tirei sabendo, ele usa sabendo. Aqui ele diz assim, ó, sabendo que jardim faz bem. Sabendo vem do verbo saber. Então aqui, ó, eles estão no infinitivo. Infinitivo vem da forma primeira. Infinitivo é quando o verbo termina ou em er, ou em ar, ou em ir, ou em or. Aqui não tem nenhum terminado em ir nem em or. Depois eu falo um pouco mais sobre eles, tá? Ó. Então vocês observem, aqui indica ação, 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 ação. Ele aqui, vamos ver se ele tá indicando ação. Tá dizendo assim, e ser perturbado pelo belo. Ser perturbado. A gente tem dois verbos juntos, ó, que tá ligando ao belo. Ele não tá, né? O perturbado é que traz ação melhor. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso daí depois. Aqui, ele usa sabendo, que vem do verbo saber. Então, nós temos aqui, ó, todos os verbos aqui, eles estão na forma infinitiva do verbo, sem ser conjugado. Por exemplo, eu pego encher e eu falo assim para vocês, ele encheu. Eu conjuguei, na verdade, ó, saiu da forma infinitiva
para ir para a forma conjugada, que depois é melhor a gente ver um pouquinho depois. Então, vamos lá. Nós temos na língua portuguesa, a gente tem em língua portuguesa 3 conjugações verbais. 3 conjugações. Quando o verbo termina em ar, quando o verbo termina em ar, é a primeira conjugação. Por exemplo, vamos pegar o poema aqui dele. Quais verbos terminam em ar? Ele coloca olhar, plantar. Então, olhar e plantar é verbo de primeira conjugação, porque terminou em quê? Em ar. A gente tem o verbo de segunda conjugação. O verbo de segunda conjugação é o er e o or. Aqui a gente tem alguns, por exemplo, encher, ler, ter, ser. Ele não coloca nenhum or aqui, mas um exemplo de verbo terminado em or é pôr, compor, repor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas, professora, não tem a quarta conjugação? Não tem. Nós temos primeira, quando o verbo termina em ar, segunda, quando o verbo termina em er ou or, e a terceira, quando o verbo termina em ir. Por que não tem a quarta? Antigamente, a língua, ela é viva, a língua ela é um ser vivo, qualquer língua é um ser vivo, ela vai passando por mudanças, principalmente nas palavras, né? Então, o que acontece? Antigamente, muito antigamente, nós não tínhamos o verbo pôr. Antigamente, era o verbo poer, poer terminado em er. Só que com o tempo, com a evolução da língua, digamos assim, o poer perdeu o er e ficou só por. Então, assim, todo verbo terminado em or vem de por, repor, compor. Todo verbo terminado em er vem de por. Mas ao invés deles colocarem uma quarta conjugação, eles mantiveram na segunda. Então, o verbo terminou em or ou terminou em er, ele pertence à segunda conjugação. E o verbo terminado em ir, ele pertence a qual conjugação? O verbo terminado em ir pertence à terceira conjugação. Eu não me lembro dele ter colocado nenhum aqui com ir, nenhum com ir. Ele coloca verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação e verbos de terceira não tem nenhum. E nenhum de segunda terminado em or. E outra coisa, ele usa muito o verbo no infinitivo. Daria pra gente tirar do infinitivo e conjugar? Daria. Por exemplo, encher a casa de beleza. Encher. Encher. Qual conjugação que é o verbo encher? Segunda, terminada em er. Como que nós poderíamos conjugar? A gente conjuga tirando o er e colocando um outro final, que pode ser presente, futuro, passado, que é o pretérito. Por exemplo, eu vou trocar. Encher a casa de beleza. Encheu a casa de beleza. Enchi a casa de beleza. Encherá a casa de beleza. Vamos pegar aqui, plantar uma horta. Plantar está na qual é a conjugação do verbo plantar? Qual é? Primeira. Aqui não está conjugada. Quando o verbo está terminado em ar, er, ir, or, a gente fala que ele está no infinitivo. Tá no infinitivo. Infinitivo é a forma primeira do verbo. Depois é que você conjuga conforme sua necessidade. Aqui ele não quis conjugar. Aqui ele não deu um tempo, ele não deu pessoa, nada disso. Nós vamos trabalhar melhor depois tempo, pessoa, tá? Nessa aula, o meu objetivo era apresentar para vocês os verbos, que é uma das classes gramaticais, que nós temos quantas mesmo? 10. E o meu outro objetivo era o quê? Dizer que quantas conjugações nós temos? 3. Ar, er, or, ir. Professora, tem verbos terminados em ur? Não, gente, não tem. Não tem verbo terminado em ur. Existem palavras terminadas em ur na língua portuguesa? Muitas, mas não são verbos. Não são, tá? Acontece do verbo terminar em u, quando ele acaba sendo conjugado. Não vou dizer que não. Porém, não existe infinitivo ur. O infinitivo é ar, er, ir, or. Primeira, segunda, terceira conjugação. Porque o or entra em qual mesmo? O or entra na segunda, porque antigamente era er e perdeu. Então, voltando aqui, plantar uma horta. Plantar tá no infinitivo.
infinitivo. Por que tá no infinitivo? Porque terminou em quê? Ar. Podemos conjugar? Podemos, ó. Plantei uma horta. Plantaremos uma horta. Plantou uma horta, ó. Vocês viram que eu tô conjugando? Mas essa ideia de conjugação, esse conceito de pessoas, eu, tu, ele que conjuga, nós, vós, eles que conjuga, e tempos verbais a gente vai trabalhar em outro momento. Outro detalhe que eu vou chamar a atenção para vocês nesse poema é aqui, ó. Ler numa avenida, gentileza gera gentileza. Tá entre aspas, gentileza gera gentileza. Sabe por que tá entre aspas? A professora explicou isso aqui para vocês na sala, eu vou reforçar. Está entre aspas porque ele usou palavras de outra pessoa. A gente usa aspas na língua portuguesa para designar algumas coisas que a gente vai trabalhando durante as aulas ou durante o isolamento social ou na sala. Não se preocupe que eu sempre vou chamar a atenção de vocês para isso. Mas aqui ele usa para dizer que não foi ele que criou, que inventou o verso gentileza gera gentileza, tanto que vocês já devem ter escutado esse verso gentileza gera gentileza. E eu ensinei para vocês, quando eu coloco no meu texto a fala de alguém, eu tenho que abrir aspas e fechar aspas. Outro detalhe, ó aqui, ó, no encarte do CD, onde tá boas notícias, ó como que eu desenho que tá junto, ó, aqui tá a letra do poema, esse aqui tá junto, faz referência ao poema. Esse é o texto de linguagem verbal, esse é o texto de linguagem não verbal. Vocês, ó, usa bastante bicicleta, né? Ele usa bastante a bicicleta no que diz respeito ao Encantares. Não só tem o poema Bicicleta, mas ele usa bastante bicicleta. Mas aqui, se vocês observarem, a bicicleta tá de ponta cabeça. É como se fosse uma pessoa o quê? Ó, o nome do poema Boas Notícias. E aqui a pessoa tá o quê? Sorrindo! Olha só como que dá a ideia de sorrindo. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui a aula de hoje. 3 conjugações verbais. O verbo pode indicar o quê? Ação, estado, qualidade do sujeito ou fenômeno da natureza. A maioria dos verbos aqui do poema Boas Notícias está na forma infinitiva, terminada em ar, ir ou or. Lembrando que o or junto com o er. E vocês já sabem por quê. Outro detalhe importante, antes de nós terminarmos a aula, o verbo encher, vocês observaram que é com CH, tá certinho. Quando a gente tem o em, normalmente o que vem na frente é o X. Porém, se der ideia de cheio, tem que ser CH, ó, CH. Enchente, encher, com CH, tá? No mais, se tiver o em, com X, por exemplo, enxada, não dá ideia de cheio, então com X. Se der ideia de cheio junto com em, CH, porque vem de cheio. Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo. Boas notícias. Nós teremos muitas, eu tenho certeza. Beijo para vocês.